Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos à nossa segunda videoaula sobre funções, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Vamos relembrar o que você viu na última videoaula para depois a gente tocar o baile em frente. Então você viu que quando se fala de uma função, se fala de uma relação de dependência. Essa relação de dependência, ela só vai ser uma função quando para todo elemento de A estiver associado um único elemento em B. Caso temos uma função, nós temos lá três elementos. Lembre lá comigo? Da onde partem flechas? É o domínio da função, lembra disso? Onde vai tender a chegar flechas é o contradomínio da função e onde chega de fato as flechas é chamado de imagem da função, ok? Então tá, agora eu quero comentar contigo uma situação em cima dessa função aqui, ó. Vamos pegar aqui uma função bem específica, vai. Função f de a em b, então repare que nessa função o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. Seja A formado lá pelos elementos 1, 2 e 3, e o B formado pelos elementos 5, 8, 11, 15 e 17. Quem vai fazer a ponte de A para B vai ser a função y igual a 3x mais 2. Então vejamos, eu te peço qual é a imagem dessa função. Vamos lá. Primeiro, quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, nós teremos 3 vezes 1, 3, mais 2 dá 5. Então o elemento 1 está associado ao elemento 5. Quando x for 2, y vai ser igual a 3 vezes 2, 6, mais 2 dá 8. E quando x for igual a 3, veja lá comigo, y vai ser 3 vezes 3, mais 2. 9 com 2 dá 11. Você repara que os elementos de B dependem dos de A. Ou seja, nesse contexto, o y depende do x. Opa, peraí. Y depende do x. Y depende do x. Então, é porque y está em função de x. Então, a partir de agora, quando eu falar em f de x, entenda, f de x é y. F de x é y. De novo, f de x é y. Então, numa linguagem formal, tu não vai mais dizer assim, ó, o 1 está ligado no 5. Não. Agora você fala, f de 1 é igual a 5. Tu não vais mais dizer que 2 está ligado no 8. Não. Agora você vai falar, f de 2 é igual a 8. E f de 3 é igual a 11. Ok? Então, quando você me fala assim, ó, dada a função f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que falar em y igual a x ao quadrado. Então, por exemplo, quando eu calculo aqui, ó, f de 3 e falo f de 3 é igual a 9, isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que o gráfico de uma futura função vai passar pelo ponto de coordenadas 3 e 9. Ou seja, se eu pensar em diagramas, ao x igual a 3 vai estar associado o elemento 9. Aliás, por falar em gráfico de função, como é que você acha que ficaria o gráfico dessa função aqui, ó? Dessa que você acabou de fazer o gráfico comigo. Imaginou? Vamos lá comigo? Pense lá, vai. Nós temos os pontos de coordenadas 1 e 5, 2 e 8 e 3 e 11. Lembrando que, né, que é a imagem da função que a gente não falou agora há pouco, mas seria 5, 8 e 11, né? A imagem é onde chega a flecha. Mas agora o foco está para cá. O gráfico da função passa pelos pontos 1 e 5, ó, acompanha lá comigo, 2 e 8 e 3 e 11. Estão ali os pontos alinhados. Existe aqui uma variação linear, porque isso é uma função de primeiro grau. Agora, o que você faz? Eu sei que você talvez tenha pensado em chegar aqui, ó, e traçar uma reta. O cara vê, porra, 3 pontos alinhadinhos, traça uma reta e aí dá o gráfico. Se tu fez isso, tu errou a questão. Tu errou por quê? Porque ao traçar a reta, tu vai dizer que essa reta passa por infinitos pontos. Então quer dizer que essa função aqui, ó, ela teria infinitos pares ordenados. Além do que eu já achei,
Aqui tem um par, ó, 1 e 5. Tá aqui, ó. Aqui tem um par, ó, 2 e 8. Tá aqui, ó. E aqui o outro 3 e 11. Gente, esse ponto aqui, ó, tem coordenadas. Mas onde que elas estão? Não estão aqui, ó. Tu repara que nesse caso pontual aqui, meus amigos, eu obtive apenas 3 pares, apenas 3 pontos. Não mais que isso, apenas isso. Então o gráfico não fica assim. Ficam apenas os pontos alinhados, não mais que isso. Aí o cara às vezes pode querer ainda insistir. Ah, professor, mas não dá para traçar pelo menos até aqui assim, ó, bonitinho assim pelo menos? Também não. Porque se eu traçar isso, eu vou dizer que aqui no meio, ó, também tem um ponto. Sei lá, 1,5 e alguma coisa. E esse ponto não está aqui, ó. Aqui tem só 3, apenas 3, não mais que 3. Então o gráfico fica assim. E aí tu pergunta, professor, mas então eu vou traçar a reta quando? Sabe quando? Quando aqui, ó, onde eu estou circulando agora, estiver de reais em reais. Se tivesse de reais em reais, aí sim. Aí eu iria formar infinitos pares ordenados, dos quais alguns deles você achou. 1 e 5, 2 e 8, 3 e 11. Aí, por exemplo, se eu colocar um 4 aqui, ó. Se eu colocar um 4 aqui, eu vou ter imagem 14, beleza? Ó, aí eu vou ter mais um ponto aqui, ó. E aí vai, aí sim, aí eu posso chegar aqui e traçar a reta. Porque aí sim, aí essa função vai ser formada por infinitos pares ordenados. Ok? Muito bem. Visto isso, agora me responda a seguinte situação. Temos lá uma função g de reais em reais, definida por f de x igual a 2x mais 5. Agora sim. Agora o gráfico é uma reta. Sim. Agora ela passa por infinitos pontos. Essa função tem infinitos pares ordenados associados a ela. Primeira pergunta. Qual é a imagem do x igual a 2? Meus amigos, se eu pensasse em diagramas, só para ter uma ideia intuitiva, o x igual a 2 vai gerar para mim uma imagem. E que imagem é essa? Quem faz a ponte daqui para cá, ó, é f de x igual a 2x mais 5. Então eu vou te pedir, troca o x por 2 e me diga que imagem que vai dar isso. Vamos ver. Ó, f de 2. 2 vezes 2, 4. Mais 5 dá 9. Então, quando o x aqui, ó, for igual a 2, eu vou gerar a imagem 9. Então, quer dizer que o gráfico da função passa pelo ponto de coordenadas 2 e 9. Ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Quando o x for igual a 0, qual é a imagem que ele vai me gerar? Vamos lá comigo? Vamos calcular aqui, ó, f de 0, vai. f de 0, 2 vezes 0 mais 5. Isso vai dar 5. Ou seja, o gráfico da função, ó, passa pelo ponto de coordenadas 0 e 5. Você vai ver na próxima videoaula que em toda função do primeiro grau, o gráfico sempre vai tocar o eixo y nesse terminho aqui, ó, nesse termo independente, que eu vou chamar na próxima aula de coeficiente linear. Então, numa função polinomial, o gráfico sempre toca o eixo y no termo independente. Na função de primeiro grau, é no coeficiente b futuramente. Legal? Muito bem. Voltando para cá. Terceira pergunta. 7 é imagem de qual domínio? Então, agora a pergunta mudou. Agora, qual é o x que faz a imagem virar 7? Então, agora, eu devo pegar a função em instante e igualar 7, para ver qual x gera isso. Numa conta rápida aqui, ó, se eu subtrair 5 de ambos os lados, eu vou chegar em 7 menos 5 igual a 2x. 2 é igual a 2x, portanto, x é igual a 1. Então, aqui, ó, graficamente, o x igual a 1 vai gerar a imagem 7. Pronto. E por fim, determine a raiz da função. Opa, temos aqui um conceito novo. Raiz de função. O que é isso? Raiz da função, pode ser a função que for, é o x que faz a função zerar. Ou seja, é o x desse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, meus amigos, ele vai ter coordenadas. Quais? Coordenadas alguma coisa e 0.
Então me resta saber, senhores, qual é o x que colocado aqui, ó, faz o y zerar. Então eu vou pegar a função por hora e vou igual a zero. 2x mais 5 vai ser igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou chegar em x igual a menos 5 meios. Então, menos 5 meios é a raiz dessa função. É o x que faz a função zerar. Ok? Muito bem, senhores. E para fechar a aulinha de hoje, vamos a esse último slide aqui, ó. Acompanhe lá comigo. Temos agora uma função f de reais em reais, ou seja, domínio reais contra domínio reais. Definida agora por 3 sentenças diferentes. Primeira sentença, aqui, f de x é igual a x menos 1, ou f de x igual a 3, ou f de x igual a x ao quadrado mais 1. Agora, quando é que eu uso uma função ou quando é que eu uso outra função? Depende do domínio associado a ela. Como assim? Galera, dá uma espiadinha para cá. Eu quero calcular, letra A, f de menos 3. Gente, menos 3 é um número situado em qual dos intervalos que ele faz menção aqui, ó? Por acaso, menos 3 é maior que 2? Não, né? Menos 3, por acaso, está entre 1 e 2? Não. Menos 3 é um número menor do que 1. Então, para calcular f de menos 3, eu vou pegar a primeira função. Então, eu pego a primeira função, ó, e trago ela para cá. Ó. Então, f de x igual a x menos 1. Então, f de menos 3 vem para cá. F de menos 3 acaba que vai dar menos 3 menos 1, ou seja, menos 4. F de 2. Se você observar bem, o 2 está associado a esse domínio aqui, ó. 2 é um número que é maior do que 1 e menor ou igual a 2. Então, de fato, é essa função. Só que essa função é uma função que independe do x. Isso é o que eu chamo de uma função constante. Então, f de x, ó, igual a 3 é que vai me dar a imagem do f de 2. Então, acaba ó, que f de 2 é o próprio 3. E agora, por fim, raiz de 5. Raiz de 5, logicamente, é maior que a raiz de 4. Então, raiz de 5 é mais do que 2. Se é mais do que 2, ele pertence ó, a esse último domínio. A f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, faz comigo, vai. F de raiz de 5 vai dar raiz de 5 ao quadrado mais 1. A raiz de 5 ao quadrado é 5. 5 mais 1 é 6. Então, f de raiz de 5 é igual a 6. Ok? E, por fim, um último tipo de questão que é bem recorrente quando ele pede essa parte do conteúdo para ti. Aqui, ó. Vejamos. Dado que f de 3 é igual a 5 e para todo x real, f de x é igual a 7 vezes f de x menos 1. Em cima disso, eu te peço, calcule letra A, f de 4. Galera, eu sei que f de x é igual a 7 vezes f de x menos 1. Então, assim, ó, no susto, se o cara me pede f de 4, eu já vou chegar aqui, nem um doido aqui, ó, e vou trocar o x por 4. Ao trocar o x por 4, aqui, ó, e aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Ó o que acontece. F de 4 vai ser igual a 7 vezes f de 3. Repara que f de 4 é o que eu quero. E f de 3 veio para mim aqui ó, como suporte. Ele me deu. F de 3 é 5. Então, f de 4 vai ser 7 vezes 5, que dá 35. Então, nesse tipo de questão, qual é a sacada, gente? A sacada é você forçar a barra. É chutar um x conveniente que faz aparecer o que você quer que apareça, tendo algum suporte. E o meu suporte aqui foi o fato de que f de 3 ele me deu. Vamos lá, letra B. Eu quero agora f de 5. Mesmo estilo, eu vou chutar um x conveniente que colocado aqui e aqui, ó, faz aparecer o que eu quero que apareça, tendo algum suporte. Pensei de novo em trocar o x por 5. Se eu trocar o x por 5, então vem 5 aqui e vem 5 aqui também, ó. Pode vir. Então vem o fato de que f de 5 é igual a 7 vezes f de 4. Aí, peraí. Se eu errar a letra A, eu erro a B por consequência, concorda não?
Porque repare que para matar a letra B, eu dependo de f de 4, que acabou de dar 35. Então, f de 5 é 7 vezes 35, que vai dar 245. E, por fim, eu quero calcular agora f de 2. Então, meus amigos, agora talvez no impacto o cara pense, poxa, se eu quero f de 2, então eu vou chegar que nem um doido aqui, ó, e vou trocar o x por 2. Então, para x igual a 2, eu vou ficar com f de 2 igual a 7 vezes f de 2 menos 1, que vai dar 1. Tá, mas aí não rolou, porque f de 2 tudo bem, é o que você quer que apareça. Só que f de 1 eu não conheço. Eu não conheço isso nem no item A, nem no item B, e nem pelo meu alicerce. Qual é a sacada? A sacada é forçar a barra. Fazer aparecer o que você quer, mas tendo algum suporte. Olha nesse caso qual é a sacada. Eu vou chegar para ti aqui, ó, e vou trocar o x não por 2, mas por 3. O motivo. Se eu trocar o x por 3, ó, aqui vai aparecer f de 3 igual a 7 vezes f de 2. O que tu queres agora está à direita. F de 2. E f de 3 é o suporte que ele me deu. Então, quer dizer que 5, que é o valor de f de 3, é igual a 7 vezes f de 2. Ou seja, f de 2 é igual a 5 sétimos. Ok? Então, esse tipo de questão, eu volto a repetir. Tens que forçar a barra para aparecer o que você quer que apareça, tendo algum suporte. Meus amigos, e com isso, nós encerramos a nossa segunda videoaula sobre funções, e a próxima videoaula já é sobre função polinomial de primeiro grau. Não esqueça, pega lá o seu material e resolve questões associadas a esse conteúdo. Ok, meus amigos? A todos uma boa semana, felicidades e até a próxima!